Vem comigo fazer um bonequinho de feltro que eu vou dar de lembrancinha na festa de aniversário do Enzo. Mas tem uma coisa, eu nunca trabalhei com feltro, então vem comigo pra ver se isso vai dar certo. Como a maior parte do nosso bonequinho de feltro vai ser vermelho, então eu comprei esse grandão vermelho e o restante, como é mais detalhes, eu peguei feltros pequenos. Com a ajuda de um copo, eu vou tirar o molde, porque nossos bonequinhos vão ser todos redondos. Vou precisar ao todo de 9 bonequinhos, então eu preciso fazer a parte da frente e a parte de trás das costinhas dele. Então eu vou precisar fazer o dobro, que seria 18 peças. Comprei uma tesoura nova também, fica aí a critério de vocês, mas como eu nunca tinha trabalhado com feltro, eu queria que tivesse uma tesoura que cortasse super bem. E lá fui eu pesquisar na internet, porque eu queria ver qual head que eu ia fazer. Eu gostei mais desse redondinho, olhando pra frente, que pareceu aparentemente ser mais fácil. E o segundo passo aqui foi cortar peça por peça. Eu peguei essa caixinha de sorvete para fazer de molde. Como ele é um papel mais duro, na hora de passar pro feltro ia ser um pouco mais fácil, né? Então, vou mostrar aqui um pouquinho do processo, como eu fiz para vocês entenderem melhor. Aqui eu tava fazendo as sobrancelhas e eu fiz também com todas as outras partes. O processo foi o mesmo com as outras peças, só nesse da sobrancelha que eu precisei de um lápis mais claro para poder marcar. Eu comecei a fazer esses moldes na parte da manhã e tive que dar uma parada para fazer almoço. Porque afinal a rotina da mãe não perdoa, né? Então guardei tudo certinho aqui num Tupperware para as crianças não pegar, né? Enfim, depois do almoço, parti para a parte da colagem. Eu vou montar um primeiro para vocês verem como é que vai ficar. E essa parte do rosto eu optei por colar com cola quente, mas para quem é bom de costura pode costurar. Eu, como não tenho habilidades e também tava meio que correndo contra o tempo para acabar tudo e essa produção no mesmo dia, então, para mim, fazia mais sentido colar mesmo, que eu achei mais prático. E conforme eu fui fazendo, eu vi que o que daria mais certo é fazer uma espécie de linha de montagem. Vocês vão perceber depois no vídeo que eu vou estar colando dessa forma que eu expliquei para vocês. E deu super certo, gente, porque parece que quanto mais vezes você faz a mesma parte repetidamente, fica mais uniforme. Então fica aí a dica para você que vai fazer alguma coisa em estilo linha de montagem. Vai colar o branco do olho, cola em todos. Vai colar o preto do olho, cola em todos. E assim por diante. Dessa forma eu achei que até fluiu mais rápido, viu? Pode ser um pouco cansativo para quem não é acostumado, mas como eu trabalho com papelaria, então é algo do meu dia a dia mesmo. Só o material mesmo que era diferente. E para dar um melhor acabamento, eu passei também uma canetinha com uma cor parecida. Fiz em 2 lugares, que foi no bico e também na barriguinha. E mais à tardezinha ainda, eu passei para a parte da costura. Eu não mostro no vídeo com detalhes, mas eu basicamente costurei toda a bordinha, deixando só um espacinho para depois poder estar colocando o algodão dentro. E depois que eu encho ele com algodão, eu termino de fechar o espacinho com a própria linha. E teoricamente está pronto. E então eu passei para a parte da caixa. E esse molde aqui é da caixa Milk, que eu adaptei, fiz algumas mudanças porque eu não queria que ele tivesse o fecho com laço com que eu trabalho. Para explicar melhor para vocês, seria esse aqui, o molde que eu trabalho, que tem esses 2 furinhos para eu poder depois estar colocando um laço. Mas como o tema era mais para menino, eu não queria que tivesse esses detalhes, então eu adaptei essa forma aqui. Tudo foi um teste, né, para ir vendo o que seria melhor, o que daria certo de fazer. Fiz um corte aqui na lateral, onde vai entrar essas 2 orelhinhas aqui, eu acredito que vai ficar show. E sobre design, eu decidi fazer essas 2 laterais com o desenho dos porquinhos. E adaptei essa parte da frente com um visor, aqui vai ser recortado, então como já ia ser jogado fora, eu deixei a bandeira aqui para aproveitar o espaço. E assim vai dar para ver o interior da caixa. Na lateral, no último lado, eu também coloquei esse joguinho para as crianças brincarem, aproveitar a caixinha, né? Pensei em vários modelos, na verdade, com adesivo, com crayon, mas esse aqui foi a forma que eu achei melhor.
Chegamos, enfim, na nossa área de corte. É aqui que a máquina vai entender aonde ela tem que cortar e aonde ela tem que fazer os vincos. Então, é muito importante conferir antes para não passar raiva depois. Tudo conferido, é hora de passar para a impressora, que é ela que vai mandar para a gente a folha pronta. Já ajeitei as configurações da impressora, dependendo do papel eu dou uma mudadinha também. E ela já vai me mandar ela prontinha para depois a gente mandar para a máquina de corte. Calma que a gente já tá acabando. Então, eu coloco a folha na nossa base de corte. A minha já tá meio sem cola, então eu conto com a ajuda de um tepo nas laterais, mas o certo é repor cola, né, gente? Mas enfim, às vezes a gente dá aquele nosso jeitinho brasileiro, né? Posiciono, mando para a máquina e, gente, eu coloco todas as configurações no computador, tá? Então, ela vai saber o tipo de folha e o tanto que ela tem que cortar. Então, ela é muito boa. Ela é a minha melhor funcionária, viu? E enquanto a máquina vai cortando aqui, eu quero mostrar para vocês o molde de uma caixa que eu fiz inicialmente, mas depois eu mudei de ideia. Nessa primeira caixa, eu coloquei todas as laterais com o rostinho dos pássaros. Mudei aquele fecho lá que eu já mostrei pra vocês, que no meu molde original é assim com os furinhos. Coloquei também o acetato na frente, então assim, já tava bonitinho, gente, esse molde, mas eu achei que ia ficar muita coisa com a carinha do Red, do nosso feltro na frente, então eu mudei. A máquina já cortou, então ela sai assim pra mim, essa parte eu não vou usar, então eu jogo fora. O que eu faço agora é dobrar todas essas partes que estão com vinco. Se você pula essa parte, vai te dar uma dor de cabeça depois, principalmente nessa parte de cima. Então, é muito importante que você dobre bem antes de colar tudo. Tudo dobrado, então eu passo para a parte do acetato, que eu ainda colo com o molde aberto. A não ser que o acetato seja de um formato específico, eu não costumo cortar ele na máquina, então eu tiro o molde que eu preciso com uma caneta de lousa, que depois dá para apagar facilmente, só para eu saber depois o tamanho mais ou menos que eu preciso, que é super rápido e prático. Então já botei minha colinha ali e já colo o acetato. E ele tá quase pronto. O que a gente vai precisar fazer agora só é colar, juntar um lado com o outro, que na parte de baixo que eu vou mostrar para vocês, nem precisa de cola. E é onde eu uso a cola mesmo, que é diferente da que eu uso no acetato, é só nessa lateral mesmo. Dou umas amassadinhas para ver se colou bem. E sobre o fecho de baixo, gente, é super fácil. Esse C primeiro, essas orelhinhas laterais e por último essa maiorzinha. Tô explicando porque tem alguns pedidos que eu mando ela semi-pronta, semi-montada, né? Só nessa parte mesmo. E para montar a caixa, a cliente que monta. Então, tem gente que tem dúvida, por isso que eu já explico aqui. Agora, uma dica muito boa para vocês, gente, é esse organizador aqui. Porque como eu falei para vocês, eu tenho também esse Enzo, que eu cortei para colocar em cima. Então, eu uso essa caixa para organizar tudo que eu vou precisar, seja no topo de bolo, na caixa. Então, é bom para organizar tudo. E, né, se você precisar parar no meio do caminho, você não perde nenhuma peça. Fiz essa bandeirinha também, escrito Enzo, que inicialmente eu pensei, fiquei na dúvida de pôr em cima ou por embaixo, mas eu achei que na parte de cima ia ficar muito pelada. Então, eu passei para colocar aqui em cima mesmo. Como eu tenho gostado bastante de brincar com os relevos, eu vou usar a fita banana para fazer ele ficar um pouquinho mais para frente. E a nossa caixa está pronta! Agora vamos testar com o nosso Red dentro? E uma outra coisa que eu achei que ficaria legal de colocar também dentro da caixa, essas palhinhas que a gente usa para colocar em presente, porque afinal eles são passarinhos, né? Então vai ficar como se fosse um ninho. E claro, a gente tem que dar uma ajeitada para não ficar tudo ali na cara do Red. E vamos acabar com o suspense, porque eu não mostrei o Red ainda para vocês. Tcharam! Ele ficou assim, gente. Eu coloquei também essa fitinha em cima para as crianças poderem usar como chaveiro. Ou facilitar para pendurar em algum lugar, né? Ainda tem que dar uma ajeitada nesses matinhos aí, mas é basicamente pra mostrar pra vocês como é que ficaria, tá? Calma, gente, que esse aqui ainda é o primeiro de mais 8 que eu tenho que fazer, fora as outras lembrancinhas, tá? Então, é só pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. E deixar também a inspiração aqui pra vocês, pra quem gostar, dá pra fazer com outros personagens também. E esse aqui é o resultado da caixinha que eu vou dar de lembrança pras crianças e comparando também a caixinha que eu tinha
pensado antes, mas que eu mudei de ideia. Então me fala aqui nos comentários qual caixinha que você mais gostou, se era antiga ou se é a versão nova, tá? Para essas coisas de festa eu sei que a gente fica muito na dúvida, gente. Mas depois de quebrar muita cabeça, depois de muita pesquisa, gostei desse jeito, dessa nova versão. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau!